Fala galera, como estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim. E hoje eu vim falar de uma obra nova que conta a vida de Lubu. Pode parecer um pouco estranha, mas é isso mesmo. Ela não é ela é uma obra que tem 6 capítulos atualmente em português. Ela vai contar a história de Lubu, como ele passou, como ele era aquele grande general chinês que nós conhecemos, com um pouco de gênero de sistema. O sistema manda ele remodelar a vida dele, dá a opção dele remodelar. Sempre que ele tinha aqueles sonhos com o sistema falando que ele era sempre um perdedor, que ia continuar sendo um perdedor para sempre. Então ele acaba aceitando remodelar sua vida, tentar outra. Ele não entendia porra nenhuma do que o sistema tava falando, mas ele aceitou remodelar a vida. Então ele reencarnou como uma criança. Então ele vai vivendo novamente todo o inferno que ele já tinha passado na sua vida antiga. E é bem legal, uma obra que a arte eu considero muito boa. Não tem como reclamar dessa arte, eu acho muito boa. E infelizmente tem 6 capítulos, uma coisa que é uma fatalidade ter tão poucos capítulos, com a obra sendo maravilhosa, tendo muitos momentos foda, onde você pensa, caraca, esse Lubu é foda. Mas então é isso, galera, eu só queria falar pra vocês sobre essa obra, então vamos pro resumo. E logo no começo da obra começa com o Lubu já adulto, na sua primeira vida. Ele estava matando as pessoas e agradecendo a elas para se tornarem parte da jornada dele para um conquistador. Então depois disso aparece ele subindo um pouco mais de patente, conversando com outras pessoas, se elevando ao nível. Então mais tarde daquele dia, já de noite, ele tava brigando com umas pessoas que iam mandar ele pra um ataque, só que ele falou que não ia, porque era literalmente levar eles à morte. Então ele não aceita. Ele já tinha brigado mais cedo com o Hussein, que era um dos líderes lá que não aceitaram. Lubu até ficou puto e teve um momento muito foda dele ameaçando ele, que todos que ele matou já tinham reencarnado e que ele seria o próximo. Então isso é muito foda. E logo depois dessa briga, já à noite, ele foi dormir normalmente. Então, à noite, o sistema vem atormentar ele. Ele foi meio que teletransportado para um lugar onde tinha números, negócio assim. Ele estava até pelado, então ele começou a ouvir o sistema falando um monte de aba, ele não entendia nada. Ele até ficou perdido com tantas palavras que ele não fazia ideia do que eram elas ou do que significavam. Mas então ele apertou sim. Então, com esse sim, passa o capítulo e mostra que ele reencarnou como um bebê. Isso mesmo, o grande Lubu tinha reencarnado como um bebê. Então, depois disso, que ele mostrou ele como um bebê, se passa 7 anos depois. E depois desses 7 anos, aparece ele com a mesma expressão e personalidade dele, do grande Lubu general. Só que agora ele tinha um corpo menor. Até uns pirralhos quiseram ter briga com ele, mas ele com certeza apanhou, porque eram 3 contra 1 e o corpo dele não era grande coisa. Ele não veio com nenhum hack ou coisa do tipo por bater nos moleques que saíram tão feridos quanto ele. Então isso já deixa ele muito feliz. E com isso ele ganhou um de fama. Abre o sistema lá mostrando o perfil dele e mostra que ele ganhou um de fama a mais. E agora o pai dele leva ele pra ver a irmã dele, porque agora o pai e a mãe deles tiveram uma filha. Então o pai e a mãe estavam pensando em vender a filha, porque eles já eram muito pobres, já que eram fazendeiros daquela época. Então o Lobo falou, ele começou a gritar com o pai dele que ia comer menos e ia trabalhar mais na roça. Então o pai dele fica até receoso de aceitar isso, mas no fim ele aceita. Então o Lubu passa um tempinho a mais, aí vai mostrando a conversa que ele tem com o pai dele sobre porque depois ele ia pegar as terras com o trabalho mais reforçado que ele tinha, melhorou até a plantação. As pessoas começaram a falar disso. Então, numa dessas conversas, o Lubu começou a perceber a injustiça que o mestre da vila fazia com os fazendeiros, com as absurdas taxas de imposto que estavam sendo colocadas sobre eles, até com o que eles caçam. Tudo isso eles têm que dar uma parte. Então Lubu já começa a ficar revoltado com isso. Então depois disso aparece o Lubu caçando, um pouco mais velho. E depois disso ele vai pra fazenda lá onde estava o pai dele, o mestre da vila. E o mestre da vila ousou pedir uma parte do que eles caçaram, simplesmente por causa dos impostos. Então o Lubu já se revoltou com isso. E com isso tem uma cena muito foda onde o Lubu aparece uma alma de meio que uma besta selvagem atrás dele, com ele colocando respeito. Então ele começou a ameaçar o mestre da vila, falando que se ele pedisse imposto novamente, ele ia matar toda a sua família e pra ele nunca mais chegar perto deles.
Só que o Lubu também parte pra cima dele e passa a faca muito perto do mestre da vila. Então depois disso o mestre da vila sai correndo de lá, quase mijou nas calças. Depois disso, quando ele já estava longe, o pai do Lubu começou a brigar com ele, porque agora eles estariam ferrados. E acabou que aconteceu o pior. O pai do Lubu e ele, eles viram sua casa pegando fogo. E não era só isso, a sua mãe e irmã de Lubu estavam lá. O pai do Lubu até segurou ele para ele não entrar na casa em chamas, porque eles já tinham perdido sua esposa e filha e não queria perder seu filho. Então depois disso o Lubu se revolta com as pessoas lá que falavam que nem gostavam muito dele. Com isso o Lubu basicamente virou uma besta selvagem por vingança e começou a matar todos. Todos mesmo, qualquer um que estivesse na frente dele, ele matava. E depois de matar todos da vila, tirando os que sobreviveram, que correram logo cedo, ele vai atrás do mestre da vila. E assim ele fez. Ele fez como tinha prometido. Matou toda a sua família. Cria as filhas dele, a esposa dele, os amigos dele. Ele, o mestre da vila, ele matou todos. Todos que ele viu pela frente e a família dele. Com isso, o Lubu ele saiu e viu a última pessoa que tinha lá, que era seu pai. O pai de Lubu estava segurando a sua esposa e filha nos braços, seus corpos já queimados e irreconhecíveis. Com isso, ele estava chorando. Então, Lubu chegou perto dele, se ajoelhou e bateu a cabeça no chão. Isso foi uma cena muito linda para o Lubu que conhecemos, que era aquela pessoa selvagem, fazer isso com alguém, pedir essa desculpa. Esse símbolo assim foi muito marcante. Mas então o pai de Lubu fala para ele já ir embora, porque as pessoas que sobreviveram já iam notificar as autoridades e elas iriam chegar em pouco tempo. E o pai de Lubu fala que com a sua esposa e filha já partiram, ele devia acompanhar elas. Então ele puxa uma faca e esfaqueia seu coração. E quando ele cai no chão, do lado do corpo de sua esposa e filha. Com isso, o Lobo se levanta e sai de lá chorando, porque foi a primeira vez na vida que ele sentiu o amor de uma mãe e de uma família, com sua irmã, pai e mãe. Até mesmo em sua vida passada ele nunca tinha experimentado esse sentimento, por isso ele ficou com tanta raiva que matou todos que viu pela frente. Então nisso aparece o sistema mostrando que ele perdeu muita inteligência depois disso. E assim acaba esse resumo de 6 capítulos. É isso, galera. Espero que tenham gostado do resumo dessa obra maravilhosa e muito bonita que é A Vida de Lubu. É uma obra muito boa, que como eu já falei antes, tem 6 capítulos, então é uma obra inicial. Eu ainda não vi na gringa, mas provavelmente deve ter muito mais capítulo. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê o seu like. É isso. Muito obrigado, pessoal.